E aí, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Dr. João Borzino, eu sou médico clínico sexologista, terapeuta sexual e também lido com psiquiatria. Eu estou hoje aqui para falar sobre andropausa ou DAEM, a sigla D-A-E-M de Maria, onde significa o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Prefiro esse nome. Por quê? Porque as pessoas confundem muito tudo por causa da bendita testosterona, que é o hormônio masculino, a qual é atribuído muitas funções no desempenho sexual, na masculinidade, na virilidade, no ser macho, né? Então, vamos acabar com esse mito, quebrar essas coisas, porque ela é tida, o hormônio masculino é tido como o santo graal da resolução das disfunções sexuais. Então, tá com baixa libido? Tome testosterona. Vai medir testosterona. E urologista, e andrologista, endocrinologista, tome testosterona. Tá com ejaculação precoce? Tome testosterona. Tá com ejaculação retardada? Tome testosterona. Tá com sede? Tome testosterona. Tá com fome? Tome testosterona. Tome testosterona para tudo. Não é nada disso, minha gente. A testosterona, ela é um hormônio que precisa encontrar o receptor dela nos órgãos-alvo. E ela tem uma função biológica muito importante durante a vida inteira do homem, que é colocar cálcio nos ossos, produzir espermatozoides direito, manter os níveis de colesterol certinho, manter o trofismo cerebral, ou seja, o córtex cerebral bem certinho e funcionando direitinho, o coração bombeando direito, né? A questão da vasodilatação, do calor do homem ser energético, dessa coisa do homem ter proatividade, do homem ser aquele indivíduo que quer ir em busca das coisas, de ter energia de ativação, de ter aquela questão de já buscar as coisas por si só, né? De ter a vontade de, aquela coisa que a mulher quer ver no homem, né? Que não é o machismo, e sim essa energia de ativação masculina de querer ser provedor, etc. e tal, que vem desde a época da caverna. Isso tudo está sim ligado às funções biológicas da testosterona. Mas quando você pensa numa questão sexual relacionada à testosterona, ela já fez a grande diferença dela lá no útero, quando ela entra no circuito de formação do cérebro para formação do gênero masculino, ou seja, um cérebro que pensa como masculino é determinado pela testosterona do feto, e depois é reativada na puberdade, quando ela termina de fechar esse ciclo e aparece o interesse sexual e toda aquela euforia pela sexualidade, pelo conhecer e pela novidade e pela possibilidade do sexo, e tudo isso nesse florescer é muito intenso, porém marcado por nós homens como referência. Não é nada disso. Então, um transtorno, a andropausa, ou a diminuição da testosterona, ou o transtorno de deficiência de testosterona no envelhecimento masculino, ele é um diagnóstico de exclusão. Por quê? Porque primeiro você tem que retirar tudo que existe de possível, ou seja, os transtornos neuroendócrinos como hipotireoidismo, os problemas de produção das próprias glândulas de testosterona, né? Ou seja, tanto a suprarrenal quanto os próprios testículos, tanto quanto alguma glândula que tem no cérebro aqui que comanda tudo isso, né, que é a hipófise, pode estar alterada se esse indivíduo estiver com mais sintomas, como pele quebradiça, distrofismo muscular, ou seja, menos musculatura, pelos quebradiços, sentindo frio, problemas com colesterol, problemas com a densidade óssea, né? E também associado a isso algumas questões de libido, etc. e tal. Agora, quando o indivíduo está com uma questão de libido apenas, de desejo sexual, de falha sexual,
a primeira hipótese não é testosterona. A primeira coisa que tem que ser olhado é como esse indivíduo lida com a sexualidade dele no dia a dia e como ele está funcionando, como ele é funcional sexualmente. Porque se diz que essa queda gradual da testosterona que se dá do homem pode começar a partir dos 35, 40 anos e ela é lenta e, diferente da mulher que entra na menopausa e tem uma queda abrupta dos hormônios femininos, o homem pode estender isso por 10, 20 anos. Então isso é muito vago, muito aberto, ainda não é comprovado, é algo que você usa como exclusão por um problema. Só que as pessoas estão dando testosterona livremente para os indivíduos e esquecem que a função biológica dela é uma e a função sexual biológica dela, vamos dizer entre aspas, não é a que se espera. Né? E todo mundo fica se fiando nos exames de testosterona. Então vamos entender. Um exame de testosterona tem um range, ou seja, um intervalo para alguns laboratórios entre 200 e 800, entre 300 e 1.200 unidades de testosterona, vamos dizer assim. É muito grande, gente. Então quer dizer que quem está com 800 de testosterona é mais macho do que quem tem 200 de testosterona? Não. Os estudos mostram que cada um tem uma necessidade de testosterona diferente do outro e ela varia com o ciclo circadiano que nós chamamos, que é durante o dia você tem uma produção maior ou menor que oscila e que tem uma normalidade diferente para cada organismo humano masculino. Então, o que você aí que está vendo precisa de testosterona é diferente do que eu preciso. E o registro tem que ser feito em torno dos 30 anos de idade, para a gente ter mais ou menos uma média daquilo que é a testosterona que o indivíduo realmente precisa para funções biológicas. Vamos lembrar também que essa testosterona, o que interessa é a fração livre dela, que corresponde a 2%. Os exames no Brasil não são fidedignos para calcular essa testosterona. Então tem um mercado todo feito para vender e comprar essa testosterona e acreditar. E o pior é que aquele indivíduo que está combalido sexualmente vai a um urologista e toma a testosterona e não melhora, se sente piorado ainda. Ou seja, piora o psicológico dele porque ele entende que o problema dele é mais grave, é diferente dos outros. A virilidade dele está piorada. Isso é muito pior para a cabeça do indivíduo, que faz ele se sentir piorado. Porque a noção sobre o problema dele é que organicamente ele resolve. E esquece de que aqui está falhando. Que este é o principal órgão sexual, a mente, o cérebro, como se pensa sobre sexo. Vamos lembrar que a idade de incidência dessas coisas, 40, 50 anos, estes homens já vêm frustrados, já acumulando frustrações durante anos. É quando o indivíduo começa a parar para repensar em o que ele conseguiu da vida dele, nos relacionamentos, no trabalho. Quando ele começa a se sentir cansado, quando ele começa a reavaliar o quanto ele foi realmente efetivo. E muitas vezes a ideia que ele tem sobre tudo isso faz com que ele se deprima, se sinta entristecido. Se ele já vem com transtornos sexuais há anos, ou seja, já vem falhando, cambaleando, tomando um Viagra de cá, tomando um remédio de lá, tomando um negócio de aqui, daqui, dali, ele vai acabar por acumulando frustrações e estando piorado, com a libido baixada pelo acúmulo de frustrações com a vida sexual e afetiva que ele tem, que ele teve até hoje. Então ele é um indivíduo que foi prejudicado pela sua própria existência, pela sua própria falta de consciência de onde atuar, de onde objetivar, de como lidar psicamente com os problemas. Então, o transtorno do problema todo, desculpa enrolada, né? Então, quer dizer, o problema todo está centralizado em como o indivíduo se sente homem nesse sentido. Então, essa questão da menopausa masculina é algo ainda muito nebuloso, ainda muito criado, algo que é de exclusão, e testosterona tem que ser dado só para aqueles indivíduos que têm sintomas biológicos, né? E disfunção sexual à parte de tudo, né? Pode falar, mas o indivíduo anda cansado, mas o indivíduo anda para baixo, mas o indivíduo...
tudo isso faz parte do psiquismo dele, de um indivíduo que já está cansado, ele não tem mais 30 anos, ele não tem mais 20 anos, ele já se cansou de algumas coisas na vida e como não soube resolver, ele está com muitos quilos nas costas. Vamos lembrar também que não dormir direito, tabagismo, uso de droga, cigarros, né? O uso de cigarro também prejudica muito a saúde do indivíduo como um todo e baixa essa testosterona também e baixa a avidez dos receptores e também diminui a vitalidade do indivíduo. Principalmente o álcool, porque a maioria dos homens não busca o psiquiatra, não busca a medicação e busca no lar o auxílio, né, onde vai afogar as mágoas, onde vai acabar bebendo, ficando aprisionado pela bebida e o ciclo que essa bebida traz para ele de mau sono, de não dormir bem, de não descansar bem, de emendar um dia no outro, de sofrer com ressaca. E o mais interessante de tudo isso é que o indivíduo sofre com ele, tem medo do remédio, né, que pode viciar ele, o álcool é que vicia, o remédio não. Ele tem medo do que, se ele for um psiquiatra, ele ter um diagnóstico e por isso ele ser fadado, né, condenado a usar medicações que podem dar efeitos colaterais, inclusive na libido dele, que ele tem medo, na função sexual dele, que ele tem medo que acaba piorando, enquanto as medicações podem ajudar com o tempo e com o segmento. E o álcool traz efeitos colaterais muito deletérios e ele não liga para ressaca, para insônia, para os problemas que vão acumulando com o álcool, né? Então, gente, vamos repensar nisso e vamos lembrar de procurar orientação adequada e de qualidade. Tudo que eu digo aqui tem fundamento científico e é atualizado pelos melhores e mais modernos sites de medicina usados por médicos pagos, como o Best Practice, por exemplo, onde você tem as últimas análises, das últimas meta-análises e nível A de evidência científica. Tudo que é dito aqui é com embasamento científico e atualizado. Então, tá aí a exposição, pensem nisso. Se você é mulher, mostre para o seu marido esse vídeo. É longo, mas faça ele assistir. Você que é homem, assista. Mostre aos seus amigos. Pense sobre o assunto. Valeu, aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.